Felipe Killing, sempre com a gente aqui no Alta Frequência. São assuntos importantes que chegam do outro lado do mundo. Tem assunto da Europa, tem assunto da Ásia também. A gente vai falar sobre o terremoto em Mianmar e na Tailândia. Mas antes, Killing, queria que você explicasse para a gente o julgamento em segunda instância do Daniel Alves, né, que teve a sentença anulada pela Justiça Espanhola. Killing, boa tarde. Tudo bom, Fábio? Boa tarde a você, Larissa, a todos que nos acompanham. Foi uma decisão unânime, 4 juízes, 3 mulheres e um homem, entenderam que as provas apresentadas não eram suficientes para tirar a presunção de inocência de Daniel Alves e ainda afirmaram que havia inconsistência no depoimento da mulher que o acusa de agressão sexual. Porque no depoimento dela, ela descreveu um ambiente hostil na área VIP da boate Sultan em Barcelona, e analisando as imagens da câmera de segurança, os juízes entenderam que houve uma combinação entre os dois de irem até o banheiro. Não há imagens do que aconteceu dentro do banheiro, local que ela afirma que foi violentada por Daniel Alves. Ele chegou a ser condenado a 4 anos e meio de prisão, ficou 14 meses detido de forma preventiva, foi solto em março do ano passado após pagar uma fiança de 1 milhão de euros. E aí vale destacar que os juízes não disseram que a versão da vítima é falsa. O que eles disseram? Que no momento não há elementos suficientes para retirar a presunção de inocência, que vale, é um pilar, né, do direito penal, a presunção de inocência. Então, na primeira instância, eles afirmaram que a condenação tinha algumas lacunas, veio essa decisão na segunda instância, que foi no Superior Tribunal da Catalunha, e ainda pode ir para a terceira instância, que seria a Suprema Corte da Espanha. E ao que tudo indica, é isso que a promotoria e também a acusação devem fazer. De qualquer forma, as medidas cautelares foram retiradas, então Daniel Alves, que estava proibido de deixar a Espanha, pode agora deixar a Espanha, mas não deixa de ser uma reviravolta no caso. A gente fala agora, Killing, sobre o terremoto em Mianmar, também foi sentido na China, em outras localidades também, e agora também se fala em risco prejudicial bastante ali ao solo, liquefação, isso de acordo com algumas autoridades americanas também, mais de 140 pessoas mortas após esse terremoto. Quais são os riscos agora, Killing, depois de toda essa estrutura abalada, né? 7,7. Foi um tremor muito forte, vários prédios estão com a estrutura comprometida, então alguns prédios vieram abaixo. O país que mais sofreu foi Mianmar, então além de ter sido um tremor muito forte de 7,7, foi uma profundidade rasa de apenas 10 quilômetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. De manhã eu já falava com o Fábio aqui na rádio sobre os números, eles aumentaram de forma significativa, só em Mianmar, 144 pessoas mortas já confirmadas, 732 pessoas feridas, mas esses números devem aumentar, porque há áreas remotas. Existe também um problema de comunicação, porque Mianmar há um controle muito grande da mídia depois do golpe militar que aconteceu em 2021. E na Tailândia já são 8 mortes confirmadas, mas pelo menos 81 trabalhadores num prédio que veio abaixo que estão desaparecidos. Então, era um prédio que estava em construção, um arranha-céu, numa região muito turística de Bangkok, na Tailândia. Com o tremor, essa construção veio abaixo, 7 pessoas já foram confirmadas mortas só nessa edificação que veio abaixo, uma outra pessoa na Tailândia morreu num outro local, e são pelo menos 81 pessoas desaparecidas. Alguns veículos falando que são 100 pessoas desaparecidas, para a gente ter uma noção das dificuldades de saber exatamente os números que vêm de lá. Há um trabalho muito grande para tentar encontrar sobreviventes, talvez em bolsões de ar, e também há um caos em Bangkok, porque o transporte público está fechado, muitas ruas interditadas, algumas pessoas dormindo no escritório, lá já é madrugada, então agora é uma corrida contra o tempo em busca de sobreviventes. Pois é, quando a gente conversava com o Killing ali por volta das 8 horas da manhã de Brasília, eram 16 mortos, né, Killing? Agora esse número já saltou bastante para mais de 140, infelizmente, como disse o Killing, deve aumentar ainda mais.
Felipe Killing, da Europa, falando com a gente, sempre aqui no Alta Frequência. Killing, obrigado, bom trabalho. Valeu, até mais. Valeu. 3h52.